Vamos falar sobre transitividade verbal. Alguns exemplos de orações. Bom, primeiro, o que é uma oração? Uma oração é uma declaração que se faz a respeito de um sujeito, alguma coisa que se fala sobre um sujeito. Para que seja uma oração, tem que haver um verbo. A onça pintada morreu. Qual é o verbo aqui? Morreu. Vocês percebem, eu estou falando sobre a onça pintada, ela é o sujeito dessa oração, e o que eu estou falando sobre ela? Que ela morreu. A onça pintada morreu. Ponto. Ontem não choveu. Aqui não temos sujeito, porque existem orações que não têm sujeito, elas são apenas o predicado ou apenas o verbo. Por exemplo, choveu, não choveu. Chover não tem sujeito, porque não existe um sujeito que chova. Então, eu só estou fazendo uma declaração. Choveu. Choveu tem sentido completo, é o verbo, e aí choveu, ponto final. Ontem não choveu, ponto final. Não preciso completar o sentido. O barco afundou. Estou fazendo uma declaração a respeito do barco, dizendo que ele afundou. Afundou é o verbo. E aqui o verbo também tem o sentido completo. Eu não preciso complementar a ideia, porque afundou já tem uma ideia completa. Deitei e dormi. Quem deitou? Eu. Eu deitei, eu dormi. Como nós vimos em aulas anteriores, aqui o sujeito é oculto ou desinencial. Por que oculto? Porque ele está oculto, escondido no verbo. No caso, na desinência do verbo. Essa terminação ei de deitei e essa terminação i de dormir indica a pessoa, no caso eu, e o tempo também verbal. Então, deitei e dormi. Primeira pessoa do singular, passado. Bem, todas estas orações são orações por quê? Porque tem um verbo e o verbo está aí destacado, sublinhado em negrito, em branquito, né? Porque a letra está branca. Todas essas orações, o verbo tem sentido completo. Eu não preciso de acrescentar nenhuma outra ideia para completar o sentido. Eu entendo. Então, a gente chama eles têm sentido completo, né? Não precisam de complemento, portanto, nós chamamos esses verbos de verbos intransitivos. É disso que se trata transitividade verbal. O que é transitividade? É a qualidade do verbo transitar. Como assim transitar? O que significa transitar? Transitar é andar, caminhar, ir de um lado para o outro. Quando o verbo transita, isto é, quando a gente precisa de colocar alguma coisa a mais, né, além do verbo, para completar o sentido da oração, então é porque o verbo é transitivo, ele pede complemento. Quando o verbo não pede complemento, quando não é necessário transitar, ou seja, ir além, né, para entender, o verbo é intransitivo. Ontem comprei. Agora, notem bem, quando eu digo ontem comprei, já não tem sentido completo, porque eu digo quem compra, compra alguma coisa. Então, este verbo ele tem uma necessidade de um complemento, de transitar, de uma continuidade para que eu possa entender o contexto inteiro. Ontem comprei. Tá, eu chego aqui e digo, comprei. O quê? A família chamou. Tá? Também não tem sentido completo. Chamou, chamou o quê? Chamou a quem? Né? Então, quando o verbo precisa de um complemento, ele transita, ou seja, ele vai ser chamado de transitivo. Os estudantes escreveram. Quem escreve, escreve alguma coisa. Escreveram o quê? Escreveram para quem? Né? O professor leu. Leu o quê? Leu para quem? Os estudantes precisavam. Precisavam de quê? Vocês percebem? Todos estes verbos não têm sentido completo. Não é possível eu entender a mensagem ou entender uma mensagem mínima se não houver um complemento. Ana escreveu o quê? Para quem? Então, esses verbos não têm sentido completo, eles precisam de um complemento, ou seja, eles são verbos
transitivos, eles transitam, eles necessitam. Quando eu tenho verbo, eu faço uma pergunta para o verbo. Ontem comprei. O quê? A família chamou. O quê? Os estudantes escreveram. O quê? Os estudantes precisavam. De quê? O professor leu. O quê? Ana escreveu. O quê? Então, são verbos transitivos, porque transitam. Lembrando, novamente, repetindo que transitar é andar para frente, né? É continuar, andar. Ele anda, então o verbo anda. Ontem comprei o quê? Comprei o quê? Uma camisa nova. Poderia ser outra coisa, mas comprei o quê? Uma camisa nova. Então, eu pergunto o verbo o quê? Uma camisa nova. Comprei-a, eu a comprei. Aqui nós vamos ver que o complemento do verbo pode ser trocado por um pronome. Um pronome é o que está no lugar, o que substitui um nome. No caso aqui, camisa nova, né? O nome é o substantivo camisa, junto com seu qualificativo, adjetivo nova. Ontem comprei o quê? Uma camisa nova. Eu a comprei. Comprei-a. Comprei ela. Ela quem? A camisa, que é o complemento desse verbo. A gente chama esse tipo de complemento direto, objeto direto, que se une diretamente ao verbo. Eu a comprei. Comprei o quê? A camisa. A família chamou. Chamou o quê? Chamou quem? Chamou um médico. E aí, se eu for substituir por um pronome, da mesma forma que eu fiz com camisa, como é que ficaria? A família chamou chamou-o. Esse o é o pronome que está no lugar do médico, que é o complemento do verbo chamar. Como eu disse, são verbos transitivos, precisam de complemento. Vamos ver mais alguns exemplos. Os estudantes escreveram. O quê? Para quem? Aqui a gente percebe que esse verbo, escreveram, pode ter dois complementos, porque quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. Então, os estudantes escreveram o quê? Uma carta. Para quem? Ao diretor, para o diretor. Então, aqui eu tenho um verbo com dois complementos separados. Escreveram o quê? Poderia dizer só uma carta, mas eu quis complementar. Para quem? Para o diretor. Os estudantes pediram. Pediram o quê? A quem? Dois complementos também. Então, são verbos que têm dois complementos. A gente vai chamar esses verbos de transitivos, mas bitransitivos, porque eles têm dois complementos. Dois. Estudantes pediram ajuda à professora. Precisam de complemento, verbos transitivos. O professor leu o quê? A redação. Um complemento, é o verbo transitivo. E é um complemento que se junta diretamente ao verbo. Leu o quê? A redação. Leu-a. Ana escreveu o quê? A redação. Escreveu-a. Um complemento. Verbos que precisam de complemento, verbos transitivos. E neste caso são transitivos diretos, porque o complemento se liga diretamente ao verbo. Vocês já vão entender melhor. Ontem comprei o quê? Uma camisa nova. Comprei-a, eu a comprei. A família chamou. Chamou o quê? Chamou a quem? Chamou um médico. A família chamou. Aqui a gente chama de complemento direto. É o objeto direto. Pode ser complemento ou objeto. O português chama de objeto direto. Mas é a mesma coisa, complemento direto, objeto direto. Por que direto? Porque o complemento do verbo se liga diretamente ao verbo. Diretamente como? Não tem nenhuma preposição. Preposição é ante, até, após, com, contra, de, desde. Mas as preposições mais usadas, neste caso, são a, de, para,
Então, vocês veem aqui, comprou camisa, chamou o médico. Então, não tem uma preposição, portanto, o complemento é direto, sem preposição. Verbos transitivos diretos, porque tem um objeto direto. O objeto direto é o complemento que o verbo leva e que se liga diretamente ao verbo. Sempre vai responder a pergunta o quê? Provavelmente. Os estudantes gostaram. Agora, gostaram de quê? Viram? Tem uma preposição aqui. Gostaram de quê? Então, já não é um complemento direto, é indireto, porque se une ao verbo com uma preposição. Ó, de quê? Ou gostaram de quem? Gostaram da nova escola, gostaram do diretor. Quando eu coloco de que, eu estou colocando um enlace entre o verbo e o complemento. Então, nós chamamos esses verbos que levam um complemento com preposição de verbos transitivos indiretos, porque não se uniu diretamente o complemento. Ele teve uma preposição aí no meio. Os estudantes escreveram o quê? A quem? Para quem? Aqui vocês viram que são dois complementos que o verbo tem. Quem escreve, escreve alguma coisa e escreve para alguém. Dois complementos. O primeiro, ele é direto, é um complemento direto. O segundo tem um para. Para quem? O segundo complemento, para o diretor, a o diretor. Ele é o indireto, porque tem a preposição no meio. Então, escreveram uma carta para quem? Para o diretor. Uma carta ao diretor, escreveram ela, entre aspas, escreveram na. Escreveram lhe. Esse lhe é a ele, a o diretor, para ele, para o diretor. Escreveram lhe. Percebam aí que um complemento é direto e outro é indireto. Um a gente substitui pelo pronome a, escreveram a carta, escreveram na, porque vai depois do escreveram, então a gente coloca um N. A escreveram na. Lhe escreveram lhe. Esse lhe significa para ele, a ele quem? Ao diretor. Este verbo, no caso, possui dois complementos, o que e para quem. Então, ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, porque é direto e indireto, né? Ele tem dois complementos. Agora, prestem atenção. Se eu tivesse dito apenas escreveram uma carta, eu poderia parar aí. Escreveram uma carta e ponto final. Aí o contexto ia me dizer que era um verbo transitivo direto. Porque o que vai determinar se o verbo é transitivo, não é transitivo, é direto, é indireto, não é só o verbo em si, mas o contexto em que ele se encontra, tá? O contexto é importante para tudo. Sem contexto, nada existe, nada faz sentido. Os estudantes pediram. Pediram o quê? Pediram para quem? Pediram o quê? Pediram para quem? O primeiro não tem preposição, o segundo tem. O primeiro, pediram o quê? Ajuda. Pediram para quem? Para a professora. A professora. O primeiro não tem preposição, complemento direto. O segundo tem uma preposição, complemento indireto, porque tem uma preposição no meio, então é indireto. É a mesma coisa que você pensar que você precisa de um intermediário. Qual é o intermediário? A preposição entre o verbo e o seu complemento. Então, esse é o intermediário, por isso que é indireto. Pediram ajuda à professora. Pediram a ajuda. Pediram na. A quem? A professora. Pediram lhe. Eu tenho aqui o pronome a e o pronome lhe. O pronome a substitui o complemento direto e o pronome lhe o complemento indireto. Possuem esses verbos, este e o anterior, possuem dois complementos, portanto, se chamam transitivos diretos e indiretos ou bitransitivos.
Bom, vamos ver alguns exemplos aqui de orações. Nina gosta, Maria imita, Pedro saiu, Ângela quer. Dessas 4 orações, qual delas tem sentido completo? Ou seja, que o verbo é intransitivo. Intransitivo assim, pá, não transita. Acabou. Qual das 4? Nina gosta, Maria imita, Pedro saiu, Ângela quer. Pedro saiu. Pedro saiu, ponto final. Pedro saiu. Não precisa de complemento. Verbo intransitivo. Agora, Nina gosta. Nina gosta de quê? Maria imita. O quê? Ângela quer. O quê? Quando eu pergunto Nina gosta, de quê? É verbo transitivo indireto, porque eu tenho a preposição de quê? De quê? Então, toda vez que tem de, para, né, é preposição, então é verbo transitivo indireto. Nina imita o quê? Transitivo direto. Ângela quer o quê? Transitivo direto. Vamos ver o que pode complementar? Comer pudim, viajar para a Europa, de ler romances de aventura, a letra de sua irmã. Nina gosta de ler romances de aventura. Maria imita a letra de sua irmã. Pedro saiu, intransitivo. Ângela quer comer pudim, viajar para a Europa. Então, de ler romances de aventura é o complemento indireto, porque tem a preposição de. Os outros, comer pudim, viajar para a Europa, a letra de sua irmã, são todos complementos diretos, porque não tem preposição. Complemento direto, objeto direto. Complemento indireto, objeto indireto. As galinhas fugiram. Entreguei. Lembre-se, minha irmã não me contou. Dessas 4 orações, desses 4 verbos, qual deles não precisa de complemento? Qual deles é intransitivo, que não transita, não continua? As galinhas fugiram. Não preciso de complemento, não é necessário. Eu até poderia colocar um complemento. As galinhas fugiram de onde, para onde, quando, mas esse tipo de complemento que não é necessário é adjunto, não é complemento direto, nem objeto indireto, é adjunto. Adjunto é aquilo que vai junto só para enfeitar, dar uma enfeitadinha. Como se fosse a árvore de Natal. Você tem que pôr o tronco e os galhos, as bolinhas são os adjuntos, não são necessárias, são enfeites, né? Bem, as galinhas fugiram, então é o verbo intransitivo, fugiram. Entreguei. O quê? A quem? Transitivo 2 vezes, bitransitivo. Lembre-se de que, transitivo indireto, porque tem um enlace aí, um intermediário que é a preposição. Lembre-se de que e minha irmã não me contou o que, não contou o que. Verbo transitivo também. Vamos ver os complementinhos. O que aconteceu, toda a verdade, de comprar aspirina, a prova em branco ao professor. Bom, as galinhas fugiram, a gente sabe que não tem mais, não precisa de complemento. Entreguei. Entreguei o quê? A prova em branco. A quem? Ao professor. Tenho 2 complementos aí, então é um verbo transitivo direto e indireto. Lembre-se de que, preposição, de comprar aspirina, transitivo indireto. Minha irmã não me contou. O quê? O que aconteceu, toda a verdade. Verbo transitivo direto, porque se une diretamente, complemento, não tem de que, para que, né? A
quem. Geralmente, como eu disse, tem a preposição com, para e de. As preposições com, para e de é que são as mais comuns para unir o complemento ao verbo, tá bom? Eram esses os exemplos que eu tinha para dar a vocês. Eu recomendo que vocês voltem o vídeo, que tentem fazer o exercício sozinhos, depois que pausem, né? E depois vejam as respostas. Bom, a aula de hoje acabou, porque eu só queria falar sobre os verbos transitivos. Lembrando a vocês que o verbo, uma oração, para ser oração, tem que ter verbo, porque se não tiver verbo não é oração, não existe oração. O verbo sempre combina com o sujeito. Há orações que não têm sujeito, como por exemplo, choveu, aí não choveu nada, simplesmente choveu, né? Existem verbos que precisam de um complemento. Por exemplo, o Pedro chegou. Não precisa de complemento, porque dá para entender. Eu estou falando do Pedro que ele chegou, ponto final. Agora, quando eu digo, o Pedro viu. Viu o quê? Então, o verbo ver aqui precisa de um complemento. Viu o quadro é o complemento. Como ele é direto, não tem um intermediário, chama-se complemento direto. Agora, se eu digo, Pedro disse o quê? A verdade. Para quem? Para o seu pai. Aí, para o seu pai é a preposição, é o intermediário. Então, é o complemento indireto. Portanto, quando eu digo Pedro disse a verdade para o seu pai, tenho dois complementos. Um é direto, que é disse o quê? A verdade. Indireto. Para quem? Para o seu pai. Para o seu pai. Ao seu pai. Complemento indireto. E ainda lembrando que o contexto é que vai determinar se o verbo é transitivo, direto ou indireto. Poderia dizer apenas, o Pedro disse a verdade. Aí seria verbo transitivo direto, porque eu não mencionei para quem que ele disse. Eu simplesmente disse, ele disse a verdade. E ponto, tá? Intransitivo não precisa de complemento, porque não transita, não continua. E transitivo precisa de complemento porque transita, porque fica sem sentido. É como se fossem tum, 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 as reticências. Espero que vocês tenham entendido. Voltem, vejam novamente o vídeo e tentem responder as perguntas quando eu as faço, antes de eu dar as respostas. Até a próxima aula, na qual eu falarei sobre o quê? Objeto direto, objeto indireto, complemento direto, complemento indireto.